tenho certeza que em algum momento da sua vida você já teve medo de encerrar alguns ciclos na sua vida. E esses dias eu estava conversando comigo mesma, conversando comigo mesma não, com o chat, tentando entender o motivo que a gente tem essa dificuldade de encerrar algo na nossa vida, encerrar um ciclo que está ruim. E eu falo de encerrar ciclos ruins mesmo, ciclos que são necessários, a nossa vida está ruim. Muitas pessoas falam, você precisa sair da zona de conforto. A gente fala, mas eu não estou confortável. Mas essa zona de conforto não se refere a conforto de, estou bem aqui, se refere a algo que a gente está acostumado. Eu estou acostumada com essa vida e eu tenho medo de uma vida diferente. Eu tenho medo e muitas pessoas passam por isso o tempo todo. Por isso que eu achei muito necessário falar, porque eu vivi uma vida ruim, sabe? Eu estava super infeliz e eu tinha medo de encerrar os ciclos ruins. Eu já trabalhei várias vezes em empresas ruins e eu tinha medo de sair por conta de achar que, sei lá, ou eu poderia não ter mais nada ou eu poderia ter algo pior. Ou algo que não fosse tão ruim, mas eu tivesse dificuldade. Parece que a gente se acostuma com a dor. Mas isso acontece porque o nosso cérebro, ele prefere uma dor conhecida do que um risco desconhecido. Olha que coisa, né? Por isso que a gente precisa trabalhar muito o nosso cérebro. A gente só muda de vida quando a gente começa a estudar coisas assim para melhorar o nosso cérebro, a nossa mentalidade. E minha vida só mudou quando eu comecei a mudar a minha mentalidade. E eu posso falar, durante muitos anos da minha vida eu poderia ter estudado muita coisa e eu deixei pra lá, só deixava a vida passar. Bom, vou trabalhar, vou ter um relacionamento ruim pra falar que eu tenho e vou sair quando eu puder sair, vou encher a cara. Gente, hoje eu bebo pouco, sabe? Bem pouco. E não é porque, eu não gosto mais de ser aquela pessoa que para ser feliz precisa estar embriagada, porque eu era assim, e eu não tenho nada contra as pessoas que fazem isso, mas eu posso controlar a minha vida, eu posso cuidar da minha vida, então pra mim, ter essa vida não fazia sentido mais. Então eu comecei a fazer coisas para tentar melhorar. E tipo assim, o que acontece no nosso cérebro? Ele entende que, olha, isso aqui é ruim, mas eu sei sobreviver aqui. A gente aprendeu a sobreviver mesmo estando num ambiente ruim. E aquilo pra gente tá tranquilo, a gente acostumou. E a gente pensa, e se eu sair, o que pode acontecer? Eu posso não dar conta mais da minha vida? Eu posso me arrepender. Gente, o medo de arrependimento é o pior. Eu estive em relacionamentos ruins que eu tinha medo de sair. Estava ruim, mas eu tinha medo de sair e me arrepender. Como que você pode se arrepender de sair de um lugar ruim, né? É que a gente tem tanto medo do desconhecido que a gente não tem coragem de encarar. O nosso cérebro, ele está programado para evitar risco, não para buscar felicidade. Então, tipo assim, sair significa encontrar a felicidade, talvez, mas significa um risco. Então, nosso cérebro quer evitar a todo custo. A gente tem medo de perder o tempo que a gente investiu. Você tem medo de perder o tempo que você investiu naquela empresa, naquele relacionamento? Por isso que muitas pessoas, às vezes, passaram 5 anos numa empresa que foi ruim e a pessoa fala, eu não vou sair e perder os meus direitos e continuar naquele lugar, continuar infeliz, sabe? Sem tentar outra coisa. A minha vida, hoje eu sou muito feliz porque eu tive coragem de falar, eu não tô nem aí porque eu vou perder se eu sair daqui. Eu só quero encontrar um lugar melhor. Mas não é fácil a gente sair. Eu tive muito medo, eu tive medo de me arrepender, até eu decidir que não, aqui tá ruim, então vou sair. E eu tenho uma pessoa que eu conheci, né, que ela tinha uma pessoa de mais idade, né, e ela tinha um relacionamento muito ruim com um cara, era casada, né, tem filhos, e o cara bebia muito. Antes ele agredia ela, depois parou, só que mesmo assim, ele saía pro bar, voltava bêbado, dava trabalho e tudo. Aí um dia eu só questionei, eu falei assim, por que você não... Você já pensou em separar? Ela falou, eu não, já aguentei até agora, você acha que eu vou sair agora e perder tudo que eu conquistei? A pessoa não trabalhava, nada, então a gente parece que... Ela não trabalhava, né, nem nada, então realmente, se ela saísse daquela situação, ela ia precisar mudar toda a vida dela. E com a idade que ela tinha, pra ela não faria sentido. Pra gente, assim, até faz sentido. Você fala, não, vou recomeçar, vou arrumar um trabalho, vou tentar me desafiar, vou tentar mudar, estudar algo. Isso é desafiar o nosso cérebro, sair dessa zona de conforto.
Mas nem todo mundo vai pensar assim, porque não é uma coisa fácil. Encerrar um ciclo e começar outro ciclo não é uma coisa fácil, é uma coisa que nos desafia, que nos... não sei, a gente tem o medo de correr esse risco, se arrepender, não dar conta. Então é algo muito comum. E tem outro ponto também que nossa gente, a esperança vicia. A gente tem esperança de que algo vai melhorar. Você já tem certeza que você já esteve num relacionamento ruim e você pensava, não, vai melhorar. Essa pessoa vai mudar. Você esteve num emprego ruim e você pensava, não, as coisas vão melhorar, que eu acredito que vai chegar alguém que vai transformar tudo. Quanto tempo você vai ficar esperando? 5, 10 anos as coisas melhorarem? E quando você olhar para trás, você vai ver que nada melhorou, você perdeu ainda mais o seu tempo, que você podia ter encerrado ali no começo? Imagina pessoas que passam 5, 10 anos num relacionamento ruim, 5 anos numa empresa ruim, achando que vai melhorar, e perdendo oportunidades boas, né? E depois, quando olha para trás, realmente eu perdi muito tempo da minha vida aqui. Outra coisa também é que a gente, essas assim, experiências que a gente teve, elas nos transformam em uma pessoa. E você tem medo de perder essa pessoa. Se eu sair desse relacionamento, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei do que eu gosto. Então a gente tem medo de se perder, mas não é. A gente já se perdeu quando a gente mudou para se tornar aquela pessoa que se acostumou a um ambiente ruim. Então você sair desse ambiente, você não tá se perdendo, você tá se reencontrando. E isso que a gente não consegue entender às vezes, não consegue perceber. E gente, eu tô falando nesse vídeo porque é muito importante, porque eu tive muita dificuldade de encerrar ciclos ruins na minha vida. Hoje eu já não tenho. Se eu precisar sair de um emprego ruim, de um relacionamento ruim, de amizades ruins, eu vou sair. Pode ser difícil, mas eu sei que lá na frente, mais pra frente, vai ser melhor pra mim. Tem uma frase que você precisa refletir muito, que é: se eu precisei me anestesiar pra aguentar sobreviver aqui, isso não é bom pra mim. Você não precisou se anestesiar, aprender a fechar a boca, parar de chorar, chorar escondido. Eu precisei muito aprender a chorar escondido, aceitar as coisas pra aguentar. E eu tenho que ser forte. Muitas pessoas passam por isso, tudo é difícil. Olha, gente, a vida que eu tenho hoje, eu não sou rica, nem nada, magra, com o corpo que eu quero, nada, mas a vida que eu tenho hoje, eu não trocaria por nenhuma das vidas que eu tinha por nada. Eu não tinha a certeza de que eu poderia ser feliz da forma que eu sou hoje. E eu não falo isso da boca pra fora. É claro que mulher tem TPM, tem dia que eu estou super pra baixo. Eu falo, meu Deus, será que eu tô deprimida? E não, é só TPM. Eu nunca imaginei. Naquelas vidas que eu tinha, que eu chorava tanto escondida, eu nunca imaginei que eu poderia ser feliz da forma que eu sou hoje. Então hoje o meu medo sei lá, do nada mudar as coisas e eu não ser feliz da forma que eu sou. Então a maior lição que eu quero que você entenda nesse vídeo hoje é que realmente encerrar ciclos dói, encerrar ciclos dá medo, mergulhar no desconhecido é uma coisa que quem vai fazer isso, quem é o louco, mas se você está se anulando, se anestesiando para caber na vida que você tem hoje, essa vida não é para você. Mas o que a gente pensa, né? Eu já tô aqui nessa vida ruim, eu acho que as coisas podem piorar, é melhor continuar aqui. Mas as coisas podem melhorar também. Você aprende a ser seletiva. Às vezes a gente tem medo, que medo de... Primeiro, né, a gente tem que se valorizar e investir em nós mesmos. Nós somos o nosso maior ativo. Então, preciso investir em estudo, em mentalidade, em cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, cuidar do meu intelectual, né? Aprender, estudar, para eu me tornar uma pessoa melhor. Para os outros? Não, para mim mesmo, porque enquanto eu não tenho nada, enquanto eu estava lá na minha pior fase, não estudava, não cuidava do meu corpo, não cuidava da minha saúde, na minha cabeça eu merecia o mínimo. Não merecia nada demais, merecia qualquer coisa porque era isso que eu cuidava de mim. Como que eu vou exigir alguém que trabalha, estuda, que se dedica, se eu sou uma pessoa totalmente oposta? Então a gente acaba aprendendo a aceitar menos do que a gente merece. Então quando você investe em você mesmo, você começa a ver seu valor, começa a ver, não, eu posso melhorar. Nossa, agora que eu percebi que o ventilador tá ligado, talvez o vídeo fique ruim. Mas depois que a gente começa a investir em nós mesmos, eu tive um relacionamento que durou 3 meses. Eu acho que 3 meses ou menos, mas eu tinha começado a fazer faculdade
e eu vi que a pessoa, e eu trabalhava, e eu vi que a pessoa não queria saber de estudar e nem de trabalhar. Trabalhar é o mínimo, a pessoa não queria nem trabalhar, não tinha nada na vida. E não tinha nenhuma perspectiva. Eu falei, por que eu vou ficar aceitando isso? Não desmerecendo a pessoa, mas uma hora a conta chega, né? Da gente se relacionar com uma pessoa que não tem nada a ver com os nossos propósitos de vida. Eu tinha um propósito de estudar, trabalhar e crescer na vida. E eu ficar com uma pessoa que era o oposto de mim não ia dar certo. Então comecei a ver, eu mereço uma pessoa que seja assim como eu. Então a gente vai começar a entender, né? Conseguir encerrar ciclos e melhorar a nossa vida quando a gente realmente começar a nos valorizar e cuidar de nós mesmos. Então, esse ciclo que está te fazendo mal, mas você não consegue sair, você vai conseguir sair quando você começar a abrir sua mente, começa a estudar, começa a cuidar de você, começa a cuidar da sua saúde, que aí você vai ver que o mundo é muito, muito amplo. Você vai ver outras oportunidades na sua vida. Ai, fiquei no meu emprego 6 meses, não tá dando certo, eu não tô gostando, eu vou poder mudar? Mas eu estou buscando meu crescimento. Não é vergonha você mudar de emprego porque você não se adaptou. É vergonha você continuar 10 anos no emprego que você não tem valor nenhum e ficar lá porque você se acomodou. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que esse vídeo ajude, porque foram essas coisas, né, esses pensamentos que me ajudaram a transformar a minha vida e ter a vida que eu tenho hoje. E eu espero que vocês consigam sair desses ciclos ruins que tem na vida de vocês também. Então até o próximo vídeo.